meio que era o mantenedor desse computador, era o cara que atualizava as coisas e tal. Eu cheguei pra ele e falei assim: vem cá, eu estagiário. Falei assim: pode usar? Ele falou assim: pode usar, é pro pessoal usar. Eu falei: como é que é? Ele entra aqui, sei lá o quê. Aí ele me ensinou a ver os resultados de jogos de campeonato europeu. Aí eu já comecei a tirar uma onda na rádio, porque os caras pegavam resultado de jogo do Remo e Paysandu e eu Sei. trazia do Bayern de Munique com Borussia. Já como é que você soube disso? Não, no computador e tal, dá pra ver. E eu passei também a fazer, como eu era responsável pela impressão dos roteiros, eu imprimia o roteiro, em vez de ser na máquina de datilografar, eu imprimia no Word com fonte diferente e Sei, tal. sei. E aí os caras começaram a. Os apresentadores começaram a gostar daquilo, mas a equipe não gostou. A equipe começou a me enxergar como um escroto, como se eu quisesse puxar o tapete É, deles. tá Uns caras mais. mostrando os caras das Produtor, antigas. produtor das antigas, ele olhava e falava assim, sei lá o quê. Aí foi engraçado, porque eu comecei a sofrer homofobia, ainda que eu seja heterossexual. Já falava assim: isso é coisa de viado, esse roteiro aí com letrinha, isso é coisa de viado. Não É porque, precisa, pô. isso é viado, que ninguém quer saber jogo de bar, isso é coisa de viado. Aí os caras falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara, vamos botar ele pra cobrir policial. Aí eles me tiraram do esporte, eu comecei a cobrir policial, assassinato, no Rio de Porra. Janeiro. E aí eu ia, porra, pra Você os ia pro cantos. local? Eu ia, cansei de ir. Cara, ver corpo, essas paradas? Sim, sim. Sério? Foi ali que eu vi o primeiro peçanha da minha vida. Inclusive, foi quando eu. Eu lembro até hoje, assim, que ligaram pra rádio e falaram assim: olha, tem um carro. Acho que onde era? Acho que era na Penha. Ó, tem um carro aqui na Penha abandonado e tá pingando sangue do porta-mala. Aí a gente pegava o carro da rádio e ia até lá pra fazer o boletim ao Sei. vivo. E quando eu cheguei lá, tinha de fato um carro parado, um Voyage, sei lá, pingando sangue, e um PM parado do lado. E o PM não tinha nem aberto a mala do carro, não tinha feito nada. Ele tava esperando a Rádio Globo chegar pra abrir. Que já é. É, já é bizarro Isso o já vai negócio. contra Total. todas as normas da polícia e etc. Aí a gente chegou, aí ele falou assim: vou abrir. Ele abriu e tinha um cadáver lá dentro, realmente. Mano, E não dava nem pra ver como é que o cara tinha morrido, porque tinha muito sangue. O cara tava banhado de sangue. E aí ele abriu o carro, e aí a gente olhou. Foi a primeira vez que eu vi um um cadáver assim. cadáver assim. Eu já tinha visto cadáveres, né? Mas assim, em funeral. Ah, tá. A primeira vez que eu vi alguém ensanguentada, assassinada ali, né? Porra. E aí eu vi, e aí ele comentou assim: porra, vou pegar essa camisa e vou dar uma lavada nela. Que o cara tava morto com a camisa do Flamengo nova. Você tá zoando. Juro. Aí ele falou assim: pô, pegar essa Mano, camisa do Flamengo aí. Aí eu falei: ok, o entendi. peçanha. Aí foi a primeira vez que eu vi um peçanha em ação no dia a dia. Aí trabalhei na Rádio Globo, depois de trabalhar na Rádio Globo, eu saí, eu cansei desse esquema de ser visto como um pária que queria puxar o tapete de todo mundo. Eu abandonei o estágio, fui embora. Era remunerado ou não? Era remunerado. Começou não remunerado, depois virou remunerado. Tá. Aí eu fui pra uma agência de publicidade pequenininha. Depois da agência de publicidade pequenininha, eu fui fazer um estágio no Multishow. Aí fiquei um tempo no Multishow, do Multishow passei pro GNT. Pô, É, No GNT tem uma história que pouca gente conhece, que é boa de contar. No GNT tinha o GNT Brasil e o GNT Portugal. O GNT não era esse canal que é hoje, que não. é um canal mais voltado para o público feminino, talvez. Variedades E tal. O GNT na época ele era meio que uma variação da Globo News. Tá. Acho que a Globo News nem existia nessa época ainda. GNT era meio que o canal de notícias da Globo. Salvo engano, o GNT se chama Globo Notícias, alguma coisa. News, É sei lá. news. Pode ser, pode Eu ser. não sei, eu não Também sei. não lembro esse começo Eu ainda. tô, eu tô, eu tô chutando aqui. Mas Tá. o GNT era um canal que era mais próximo do jornalismo que a Globosat tinha, né? Que Entendi. era Multishow, GNT, Canal Brasil, teve, Canal Brasil, aí tinha Sexy Hot, essas coisas Mas foram não era surgindo depois. aqueles prédios lá na Barra ainda. Não, era lá, era no Rio Comprido ainda, Rua Tá. Itapiru, era outro lugar. O GNT era um canal que passava documentário, o programa do Lucas Mendes sobre sei lá o quê, o Manhattan Connection era É no verdade, GNT. verdade. Então ele Barraca era, pra ele era, caramba. ele era meio assim. E tinha um GNT Portugal, que era o único canal da Globosat que era exibido em Portugal. E esse GNT Portugal, ele juntava tudo que vinha de melhor da Globosat. Então o GNT Portugal passava coisa do Sport TV,
do próprio GNT, do Multishow. Ah, Ele juntava todo mundo e passava lá em Portugal. E aí, depois do Multishow, eu fui para esse GNT Portugal, que era feito daqui do Brasil. E aí, esse GNT Portugal, ele era muito próximo de um setor da Globosat chamado PAP, que é Pesquisa e Aquisição de Produtos. Então, vinham vários programas do exterior e eram avaliados pela Globosat para ver se iam ser exibidos ou não. sei. E às vezes eu ajudava um amigo meu chamado Fernando, que era um cara que trabalhava no PAP, como a gente trabalhava fisicamente próximo, assim, um do lado do outro. Quando tava muito pegado de trabalho para mim, eu passava um pouco para ele, quando tava muito pegado de trabalho para ele passava para mim. Aí tem umas histórias ótimas disso, assim, porque teve época da minha vida que eu avaliei pornô do Sexy Hot. Como assim avaliou? Pra escolher o que ia? Pô, claro, vinha umas fitas VHS, porque não tinha Xvideos. Porra, Não existia Pornhub, não tinha nada disso. Então era VHS, vinha uma caixa cheia de VHS, e a gente tinha que ver os VHS, porque a Globo era muito criteriosa, a Globosat era muito criteriosa sobre que filmes iam passar no Sexy Hot. Então, por exemplo, se a mulher tivesse uma espinha na bunda, não podia rolar. Era nesse nível? Nesse nível. Espinha na bunda, não rola. Pornô que tem arma, não rola. Tipo, o cara que chega armado e rende um soldado e sei lá o que, não rola. Só que não era isso, as coisas bizarras que... Porra, eu vi pornô de gente pendurada com gancho amarrado em papel celofane. E ia. Não ia. Ah, tá. Não ia. Isso Tinha isso nessas caixas. tinha de tudo. 10% da caixa era bizarro. Eu lembro de uns que o cara enterrava uma mulher na areia da praia, a mulher ficava só com a cabecinha, aí vinham tipo 20 malucos e ejaculavam na mulher, ela ficava parecendo um tatuí de porra. Era muito escroto, muito escroto. É. Mas, e cortava? Mesmo que selecionava em cortava Não, ou integral? aí essa fita nem entrava, já Não, tá recusada. Mas as que eram selecionadas iam integrar, de forma integral. Praticamente. Tá. Só se tivesse uma micro cena que alguém achasse alguma coisa, Tá, o cara aí cortava. tirava. E uma das coisas que eu avaliei na época foi a primeira fita do UFC. O UFC 1 chegou na minha mão Porra. e eu vi o UFC 1 e... Você já sabia o que era aquilo? Eu já tinha visto alguma coisa na internet. Uns clipes do Royce Gracie, Sei. aquele... Mas a fita chegou pra mim. Quando a fita chegou pra mim, pô, peguei aquela fita e na hora levei pra um amigo meu que trabalhava no Sport TV. E falei, cara, olha isso aqui. Aí ele viu o UFC, ele falou assim, putz, isso é uma brutalidade, isso aqui não tem jeito, isso não tem como, isso não é esporte. Eu falei, cara, como não? Isso aqui é foda, é maneiro pra caralho. Gladiador. Eu gostava de ver aquilo. Eu falei, olha que foda e tal, sei lá o quê. Aí ele, não vou querer não. Aí não quis. Aí peguei a fita e levei pra Letícia Murrana, que era diretora do GNT. A Letícia do GNT, ela pegou a fita, olhou e falou assim, isso aqui vai dar certo. Vamos botar isso aqui numa madrugada em Portugal pra ver o que acontece? Aí a gente botou numa madrugada em Portugal. Por sua causa, assim, você cavucou lá um negócio que tava perdido. Não tava perdido, ele foi oferecido. Então, né? mas... Mas aí, eu não posso dizer que não seria... que eu estou responsável pelo êxito. Não vou falar isso, mas assim, eu acho até que o UFC depois, naturalmente, ele ia fazer sucesso, porque é um case de sucesso. Mas nesse momento, ela pegou, botou em Portugal na madrugada, deu bom. Deu bom lá. Aí ela chegou pro diretor do Sport TV da época e falou, cara... Experimenta isso aqui. E aí o diretor, contrariando o funcionário dele que tinha dito que não era uma coisa boa, pegou e aí começou a exibir o UFC e aí... Pô, mas aquilo lá, cara, vendo pela primeira vez, realmente é uma selvageria, mas você não consegue parar de ver aquela Não parada. consegue parar de ver. É um negócio que você fala, cara... Não deveria estar acontecendo. Não devia. Não, hoje em dia você consegue entender que é um esporte, que tem dois caras ali preparados, mas no UFC 1, 2, 3... Aqueles Pride, tinha umas coisas de sangue. O Pride até menos, mas o UFC 1, 2 e 3 é especialmente... Você vê um cara que é um atleta brigando com um cara que é, sei lá, corretor de imóveis. E faz capoeira no play do prédio dele. E aí você via gente apanhando loucamente. E tem um componente de humor, eu acho, no UFC. Eu acho um pouco engraçado, às vezes, imaginar que o cara treinando há 6 meses pra entrar lá e ele perde uma luta com 10 segundos, eu acho bastante engraçado. Um chute, né? Aí trabalhei esse tempo lá na Globosat, aí saí da Globosat. Mas nesse período você já tava meio se achando, assim, de... Esse é meu lugar, eu gosto de fazer isso? Era
era alguma coisa que você tava, tipo, uma etapa para Era uma alguma coisa? etapa. Era uma Era uma etapa. Não era exatamente... Eu ainda tinha vontade, porque meu primeiro sonho foi trabalhar numa agência de publicidade. Ah, você manteve isso. E depois eu queria ter uma coluna em algum lugar. Escrever. Eu começava a ver conteúdos tipo Tuti Vasquez. Sei. E eu falava assim, cara, eu posso fazer isso aqui. Eu acho que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de humor escrito, rápido, de digestão rápida. Eu consigo fazer isso, eu quero fazer isso. Eu fiquei com isso na cabeça, mas é aquilo, você tem que pagar as contas. É. Eu morava sozinho, então eu tinha que me virar.